onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Nesse lugar, livremente posso entrar e ficar. Sagrado coração de Jesus. Há um lugar onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Nesse lugar, livremente posso entrar e ficar. Sagrado coração de Jesus. Sagrado coração. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria hoje poder estar aqui com você, rezar, agradecer a Deus, pedir que Deus te abençoe sempre e cada vez mais. Hoje, com muita alegria, nós queremos iniciar este nosso momento de oração, aonde colocamos diante de Deus a nossa vida, aonde nós colocamos diante de Deus tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Seja muito bem-vindo, Valmor, Maria Roseli, Alicilda, Ana Cláudia. Sejam muito bem-vindos, Dona Maria, Cláudia, Vanessa. Que Deus possa lhes abençoar, né? Ana Cláudia, que bênção, começando, né? Sua 37ª semana de gestação, rezando, pedindo que Nossa Senhora olhe muito por você, por esse momento lindo. Roseles, rezando pela sua vida. Zezo, Cecília, Ângelo, vamos pedindo que Deus olhe por nós. Milena, que Deus te abençoe sempre. Lisete, por você, pela sua casa. E vamos pedindo a proteção, a bênção, o cuidado de Deus. Clarilda, rezando por você. Alice, Vanessa, bom dia. Que Deus também te abençoe, te guarde. E assim, com certeza, Maria Inês, André, Ivone, nossa vida, Regina, Márcia, hoje colocamos diante de Deus. E vamos pedir que Deus olhe muito por nós, pela nossa casa, pela nossa vida e por onde a gente está. Que Deus possa sempre nos abençoar em todos os momentos da nossa vida. Que hoje nós também possamos olhar Mari, Nilda, Francisca, Rúbia, que hoje nós também possamos olhar para Jesus e dizer: Tu és o Senhor, Tu és o Messias, Tu és meu porto seguro, Tu és aquele que vem conduzir o meu caminho. Por isso, Maiara, Luiz Carlos, Maria Raque, Colobanco, Dionéia, seja muito bem-vindo. Claudete, rezando por você. Ana de Vair, Noeli, Marilda, Elísia, Gilmar, nossa vida aos cuidados de Deus, nós queremos hoje consagrar, entregar e pedir esta proteção, pedir este auxílio. Iniciamos mais um dia, hoje, dia 5 de agosto, estamos nos aproximando do Dia dos Pais e nós queremos pedir esse cuidado, esta proteção. Iniciamos uma quinta-feira, aonde nós queremos sentir a presença e o amor de Deus na nossa vida. Rosemary, que Deus te abençoe. Olga, Márcia, Hilde, que Deus olhe muito por você, pela sua casa também. Palmira, Neuza, Ivanilda, vamos colocando a nossa vida sempre aos cuidados de Deus. Rose, rezando por você. Neuza, seja muito bem-vinda. E nós queremos agora, então, já de imediato, antes de acolher
a palavra de Deus, antes de realizar o sinal da Santa Cruz, de imediato nós queremos rezar a oração do Espírito Santo, pedindo, clamando o dom do Espírito Santo na nossa casa e na nossa vida, pedindo e clamando o dom do Espírito Santo para a nossa família, pedindo e clamando o dom do Espírito Santo para o nosso trabalho, pedindo o dom do Espírito Santo para o mundo que tanto precisa dessa luz, desse amor, Morgana, dessa presença, Isabel, do nosso Divino Espírito Santo. Por isso, Heriberto, vamos rezar e vamos juntos dizer assim, Sirlei: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezando e pedindo a ação do Espírito Santo sobre nós e sobre a nossa vida. André, eu rezo por você. Marlene, Osni, Olga, Dona Sueli, Helenir, rezo por você. E pedindo o dom do Espírito Santo, com o sinal da Santa Cruz também, nós queremos hoje agradecer, louvar, pedir, olhar para Jesus e pedir que Ele sempre venha em nosso auxílio. Hoje, no Evangelho, Jesus vai nos perguntar assim: Andréia, Lu, Colblanco, Cleci, Leônidas, Cláudia, Marilda, hoje Josiele, nosso Senhor Jesus Cristo vai perguntar assim: Vilma, e para você, quem é que eu sou? E para você, quem é que eu sou? Não sei a resposta que você vai dar, mas hoje, Isabela, hoje, Salete, grande abraço a você, a todos da comunidade de Nova Candelária. Sônia, que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Cristiane, Cleusa, a você. Hoje nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pede, sabe? E para você, quem é que eu sou? Quem é que eu sou na sua vida, na sua casa e na sua família? Eu não sei qual é a resposta que você vai dar, mas eu sei, sabe, Madalena, eu sei que é uma resposta que faz muita diferença. Sabe, Mônica, sabe, Maiara, Lene, rezando por você, tá? Vera, Cássia, Ivanilde, eu sei que é uma resposta que faz muita diferença na nossa vida, Tita. Por isso, então, vamos agora, Alcione, Adolfo, Olendina, vamos juntos dizer assim, Fernanda: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu desejo a você, eu desejo a sua casa, a sua família, o seu trabalho, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, Patrícia, Vânia, Alcione, Fernando, Janete, bendito seja Deus que hoje nos reúne no seu amor. Bendito seja Deus, Silvana, que hoje nos abre esse novo dia como uma oportunidade da gente escrever a nossa história. Bendito seja Deus que nos dá muito conhecimento, que nos dá muita alegria, que nos ensina a dar passos firmes na fé. E eu quero trazer até você, nesse instante, o Evangelho de hoje. Hoje, dia 5 de agosto, um Evangelho muito inspirador, no qual, Jesus vai nos ensinar coisas lindas, coisas maravilhosas. Nesse Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos mostrar que
nós precisamos dar bonitas respostas ao coração do nosso bom Deus. Por isso, vamos escutar o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 26. Elga, vamos escutar, Sinara, este Evangelho, Janine, este Evangelho que, Letícia, esse Evangelho que nos faz muito bem, Marlissa. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 23. E queremos, sabe, Devani, queremos lá pedir esta proteção e esse olhar de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, Dionísio, sobre a nossa casa, Lourdes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Deus não permita tal coisa, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, que alegria a gente escutar esta palavra de Deus que nos ensina muitas coisas lindas, coisas maravilhosas. E assim, Jorge, e assim, Priscila, Giovana, que nós colocamos Valmor, Marli, no nosso olhar sobre esta palavra de Deus. Sobre esta palavra de Deus que hoje maravilhosamente nos é dirigida. E olha só, eu volto aqui a olhar para você e fazer esta pergunta tão bonita, a fazer esta pergunta tão verdadeira, esta pergunta que nos coloca muito na presença de Deus. E para você, quem é Jesus?
E para você, quem é Jesus? Para a sua família, para a sua casa, quem é Jesus? E o que ele significa para você? Jesus faz esta pergunta porque na época em que ele aparecendo está, Jesus faz esta pergunta porque na época em que ele curava as pessoas, que ele perdoava, que ele restituía a saúde, que ele fazia tantas coisas boas e bonitas, havia muita confusão em relação a ele. Alguns diziam que ele era um endemoniado. Alguns diziam que ele era um oportunista que se aproveitava das fragilidades e das fraquezas das pessoas. Outros diziam que ele era um dos profetas que havia ressuscitado. E aí hoje, nesse momento, no Evangelho de Mateus capítulo 16, Neuci, Priscila, Maria Roseli, Jesus olha para os seus discípulos e ele diz assim: E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Todo mundo fica quieto, porque dizer quem Jesus é, de verdade, de coração, requer de nós uma coragem muito grande. É por isso que Simão Pedro responde assim. Sabe, Lourdes, sabe, Palmira, é por isso que Simão Pedro diz assim: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí nós vamos ver que essa é uma resposta muito verdadeira. Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Sabe, Ivone, essa é uma resposta muito verdadeira, porque a pergunta de Jesus aos seus discípulos, quem eu sou para vocês? Quem eu represento? O que é que vocês estão vendo em mim? É uma resposta que muda toda a história da humanidade e muda toda a história de cada um de nós. Nesta semana que se passou, a gente viu vários evangelhos que nos encheram de esperança, de paz. Nós vimos nessa semana vários evangelhos que nos encheram de alegria. Por exemplo, assim, se a gente pudesse perguntar para aquela mãe que ontem teve a sua filha curada no evangelho, o que ela diria, Marcelene, Guilherme, o que ela diria de Jesus? Se a gente fosse perguntar, para tantas pessoas que foram levantadas, foram perdoadas, foram reinseridas por Jesus na comunidade, o que elas diriam de Jesus? Sabe por que eu digo isso? Porque é uma pergunta muito forte, é uma pergunta muito verdadeira essa, Bernadette. Porque se a gente não sabe quem é Jesus, sabe, Sheila, se a gente não sabe quem é Jesus, ele não pode fazer nada em nossa vida. Veja só, Sildete, veja só, Hilda, Elcio, veja como é importante, Rosicléia, a gente olhar para esta palavra de Deus. Veja como é importante hoje a gente colocar, Leila, diante de Deus esta palavra e responder, Dilmira, quem é Jesus para nós e para a nossa vida? Porque se a gente, sabe, Clarice, se a gente, Leila, Rosicléia, se a gente achar que Jesus é somente um quebra-galho, você sabe que ele só vai ter oportunidade na nossa vida quando a gente precisar de um favor. Se a gente achar que Jesus é tapa-buraco, nós só vamos buscá-lo, ir ao encontro dele quando a gente precisa de um favor. E aí todas as coisas elas se tornam erradas, todas as coisas não dão certo. Sabe, Diane, Arali, hoje nós precisamos tomar uma decisão muito grande, muito bonita.
E assim como Simão Pedro dizer: Tu és o Messias, Tu és o meu Deus, Tu és a minha segurança. Eu vou te procurar em todos os momentos da minha vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu vou te procurar em todos os momentos da minha vida. Eu vou buscar a tua presença. Eu vou estar junto de você. Por isso, Cláudia, por isso, Roseli, quem é Jesus para nós? Nós hoje temos a certeza de que Ele é aquele que vem nos resgatar. Jesus é aquele que vem dar força para você. Jesus é aquele que todos os dias está ali do teu ladinho, segurando na tua mão, se eu posso usar esta expressão, e te ajudando a trilhar o teu caminho. Sabe, Sueli, sabe, Marilda, às vezes o teu caminho é tão tranquilo, é tão sereno e as coisas dão tão certo. Às vezes o teu caminho tem aquelas pedras, tem aquelas dificuldades, tem aqueles problemas, mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está ali. Ele está ali para te ajudar. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está ali para abrir os teus caminhos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está ali para não deixar você carregar a cruz, o fardo, o dia a dia, sozinho, Gorete. É assim que nosso Senhor Jesus Cristo vem. É assim, Amauri, que Ele vem te dar esta força, esta coragem, esta paz. É por isso que nós precisamos, mais uma vez, fazer uma profissão de fé. Eu creio, Senhor. Eu acredito, Senhor. Eu confio, Senhor. Eu me entrego na Tua presença. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, hoje, nesse dia, nós precisamos tomar aquela decisão de dizer assim: Senhor, eu e a minha família te serviremos. Por isso que hoje nós precisamos dar esses passos. Senhor, eu e a minha família, sabe, Francisca, eu e a minha família queremos te servir, Senhor. Hoje nós precisamos dizer para Jesus: eu quero te receber, eu quero ter você no meu coração, eu quero comungar, eu quero sentir a tua presença. Sabe, Ina, é assim, sabe, Clarilda, é assim que a gente vai colocando a Jesus no nosso coração, na nossa vida e aonde Ele estiver. Porque, sabe, Sônia, sabe, Celir, quem caminha na presença de Jesus, quem caminha na presença de Jesus, sempre vai caminhar, Tainara, sabe, sempre vai caminhar na presença maravilhosa de Deus que quer o teu bem. Olhemos um pouquinho, Daisy, olhemos um pouquinho para tudo aquilo que aconteceu para as pessoas que estavam junto de Jesus. Olhemos para as pessoas que eram desacreditadas. Olhemos por tantas pessoas doentes. Olhemos por tantas pessoas depressivas. Olhemos por tantas pessoas que chegaram praticamente no fundo do poço e tiveram em Jesus a força para subir, para vencer, para dar passos a mais. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Regina, nosso Senhor Jesus Cristo, Isabela, sabe, Daisy, Ele opera milagres, Ele opera força, Ele dá consistência para você e para a sua casa. Deus nunca deixa você passar sozinho por uma tempestade. E é assim que nós queremos, sabe, Laidir, sabe, Sirlei, é assim que nós queremos dar passos verdadeiros diante de Deus. Por isso, Marta, por isso, Roberto, hoje nós queremos aqui, sabe, Mônica, hoje nós queremos aqui, Maria Ivete, dizer assim: eu creio, Senhor, eu confio, Senhor, eu entrego a minha vida aos teus cuidados. Olga,
rezando, né? Pela sua mãe, Maria Inês. Olha só, hoje nós precisamos entregar tudo mesmo aos cuidados de Deus. Por que é que Jesus diz para Pedro, quando Jesus diz que ele vai passar por cruz, ele vai passar por sofrimento? Sabe, Lige, por que é que Jesus diz para Pedro, afasta-te de mim, Satanás? Não era para Pedro se afastar diante dele, mas era para aquelas ideias se afastarem de Pedro. Quais são as ideias? Olendina, Patrícia, Edna, qual é a ideia que deve se afastar de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou de Pedro? Qual é o demônio, né? Que deve se afastar dele? É aquela tentação de achar que Jesus deve vir, sabe, Ivo? De achar que Jesus deve vir conforme nossos interesses, conforme nossos caprichos. Quando Jesus pede para afasta-te de mim, Satanás, sabe? Afasta de mim, Satanás. Jesus está dizendo assim, que se afaste de ti, Pedro, toda ideia que não é boa. Que se afaste de ti, Pedro, toda tentação de achar que é só o caminho fácil o que importa. Sabe, Lisete, sabe, Marlice, que se afaste de ti toda pessoa que vai te levar para o mau caminho, Bernadette, Marciano. Vejam, que se afaste de ti, Pedro, tudo aquilo que não faz bem para você e para a tua casa. Que se afaste de ti tudo aquilo que te puxa para trás, tudo aquilo que coloca dúvida no teu coração, tudo aquilo que tira a tua paz e tua alegria de viver. Que se afaste de ti tudo aquilo que não faz bem para você e para a sua vida. E é assim, sabe? É assim que a gente precisa dar passos verdadeiros em direção a Jesus. Quando a gente diz assim, Senhor, Tu és o Messias. Senhor, Tu és o meu porto seguro. Senhor, Tu és o meu caminho, a minha verdade, a vida. Eu creio, eu me consagro, eu me entrego a Ti. Não deve caber mais no nosso coração, Rosane, dúvida, medo, insegurança, Ivanildes. Elisa, não deve cair não deve ter no nosso coração mais, sabe, aqueles desejos ruins, complicados. Que se afaste da tua casa, que se afaste da tua saúde, que se afaste da tua família, que se afaste do teu trabalho, todas as investidas do inimigo, todo vento contrário, toda tentação, toda maldade, tudo aquilo que vem, né, de Satanás. Que se afaste de você, Júcia e Dona Sueli, todo pensamento que te joga você para baixo. Que se afaste de você toda situação que te oprime, que tira a tua paz. Sabe, Marlene, que tira, Maria de Lourdes, a tua alegria de viver. Que se afaste de você aquilo que não te faz bem. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, vamos com muita força, vamos com muita coragem, vamos com muita alegria dar passos em direção a Jesus. Para esta quinta-feira, para esse dia 5, sim, necessitamos de uma boa dose de fé, de esperança, de orgulho. Para essa quinta-feira, nós precisamos de uma boa dose de fé, de esperança, de persistência. Que não se caia, que não recaia sobre você aquilo que não te faça bem. Por isso, você vai dizer em todos os momentos da sua vida, eu creio, Senhor, eu confio, Senhor, eu me entrego aos teus cuidados. Senhor, eu consagro a minha família, a minha saúde, o meu trabalho, eu consagro isso à tua vida, Irene, Marlene, Olendina. Eu creio, eu confio, eu me entrego. E eu sei que na tua presença eu sempre terei mais força do que estando longe de você. E é assim então que nós queremos hoje
dar passos verdadeiros, seguros, para que a gente não tenha medo, para que a gente não se perca pelo caminho, para que a gente não se deixe levar pelo pessimismo. Finalizamos este momento na alegria e na graça na presença de Deus. E queremos pedir que Deus continue abençoando a nossa vida, que Deus continue conduzindo tudo aquilo que está ao nosso redor. E amanhã é sexta-feira, amanhã é a primeira sexta-feira do mês. Amanhã, na primeira sexta-feira, nós queremos estar aqui para rezar, 7 horas da manhã. Nós queremos pedir a proteção e a bênção de Deus sobre nós e sobre as nossas casas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas, fugi. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, e que desça sobre a sua casa, e que desça sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma abençoada quinta-feira. E sempre por você eu estou rezando. Grande abraço. Onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Nesse lugar, livremente posso entrar e ficar sagrado.